Então, a magnitude dessa corrente de curto-circuito, ela depende aí de alguns fatores, né? Então, a gente vai ver quais são. Então, o tipo de curto-circuito, né? A gente tem a capacidade do sistema de geração. Isso também vai influenciar. A topologia da rede elétrica. O tipo de aterramento do neutro dos equipamentos. Como que foi feito esse aterramento? Quais os equipamentos que estão aterrados? Então, tem muitos fatores que vai interferir nessa magnitude da corrente, ok? Então, vale frisar que a magnitude de uma corrente de curto-circuito, ao contrário da corrente de carga, ela independe da potência da carga, tá? Então, não faz diferença qual que é a potência da carga para você definir ali a corrente de curto. Não tem nada a ver, mas sim da potência do gerador, tá? Então, o que vai fazer diferença não é a sua carga, mas sim a potência gerada, ok? Então, isso é tanto maior, tá? Será a corrente de curto, quanto maior for a potência que o seu sistema poderá fornecer. Então, geradores maiores, a gente vai ter uma maior corrente de curto, ok? A determinação das correntes de curto-circuito também de sistemas são importantes para dimensionamento e seleção dos relés de proteção. Então, a gente tem que saber qual que é o valor dessas correntes, né? Para poder dimensionar de forma correta essas proteções. Determinação da capacidade de interrupção desses disjuntores. Determinação máxima da corrente, né? De suportabilidade de equipamentos. Então, qual a corrente máxima que pode passar nos cabos? Qual a corrente máxima dos trafos, barras? Então, o seu sistema ele suporta até quanto? Então, você precisa saber disso para poder determinar essas correntes, tá? A coordenação da proteção, cálculo de esforços mecânicos e estruturais, tá? Então, isso também é importante. Quanto que uma torre suporta de peso, de tensão. Então, tudo isso tem que ser calculado, essa parte de esforço mecânico e estrutural, ok? Dentre outros fatores. Então, essa parte é interessante a gente saber que precisa de vários aspectos, não se define assim, não é aleatório, né? Tudo calculado. A gente tem o sistema de aterramento, e o sistema afeta significativamente tanto a magnitude como o ângulo de corrente de curto-circuito à Terra, tá? Então, a gente tem 3 tipos de aterramento, que é o sistema não aterrado, que no caso o neutro é isolado. A gente tem o sistema aterrado por impedâncias e a gente tem o sistema efetivamente aterrado, ok? Então, a gente pode ter esses 3 tipos de aterramento. Então, quais as vantagens e desvantagens desses sistemas? Vamos entender. No caso do sistema não aterrado. Então, a corrente de curto-circuito para a Terra ela é desprezível e se auto-extingue, na maioria dos casos, sem causar interrupção no fornecimento de energia elétrica. Tá? É extremamente difícil detectar o local do defeito quando você tem um sistema não aterrado. E as sobretensões sustentadas ali são elevadas, o que impõe o uso de para-raios, contenção ali fase a fase. O ajuste dos relés de terra e a obtenção de uma boa seletividade são tarefas bastante difíceis, justamente porque o sistema não é aterrado. Agora, com relação às vantagens e desvantagens do sistema efetivamente aterrado. A corrente de curto-circuito para a Terra ela é elevada e o desligamento do circuito afetado é sempre necessário. Então, tem que desligar.
consegue-se obter excelente sensibilidade e seletividade nos relés de terra. E as sobretensões, elas sustentadas ali, são reduzidas, o que permite o uso ali de para-raios com tensões menores. E as consequências dos curtos-circuitos? O que isso vai provocar, então, né? Então, a corrente de curto-circuito, de acordo com a lei de Joule, provoca a dissipação de potência na parte resistiva do circuito, provocando aquecimento. No ponto de falta, esse aquecimento e o formato de arco podem provocar uma destruição que pode ser de grande monta, ou seja, dependendo da corrente de curto-circuito e também do tempo, ok? Então, para uma dada corrente, de curto-circuito, o tempo deve ser menor possível para reduzir os danos. A gente já viu sobre arco elétrico, né? E sabe que não é algo muito agradável em sistema. Então, as consequências de um curto-circuito, né? A gente ainda tem queda de tensão no momento do curto, que provoca graves transtornos para os consumidores. O torque dos motores é proporcional ao quadrado da tensão, então, portanto, no momento ali do curto-circuito, o funcionamento desses equipamentos pode ser seriamente comprometido. Cargas como sistema de iluminação, sistema computacionais e sistema de controle em geral são particularmente sensíveis às quedas de tensão. E outra grave consequência de uma queda abrupta da tensão é o distúrbio que ela provoca na estabilidade de operação paralela de geradores. Então, isso pode causar ali uma desagregação mesmo do sistema e a interrupção do fornecimento para os consumidores. Então, as mudanças rápidas de operação do sistema elétrico, provocadas pelo desequilíbrio entre a geração e a carga, após a retirada do circuito sob falta, podem causar sub- ou sobretensões, sub- ou sobrefrequências, ou ainda sobrecargas. Isso pode provocar algumas condições ali anormais. Então, as condições normais de operação, a gente tem a sobrecarga em equipamentos, que é causada pela passagem de fluxo de corrente acima do valor nominal. Então, a corrente nominal é a máxima corrente permissível para um dado equipamento continuamente, ou seja, é a corrente que vai permitir que o equipamento funcione de maneira correta. Passou dessa corrente nominal, já vai ter um problema também, ok? Então, a sobrecarga frequentemente em equipamentos acelera a deterioração da isolação, causando ali os curtos-circuitos, tá? Então, sobrecarga não é nada bom. Algumas condições anormais de operação. A gente tem a superfrequência e a sobrefrequência, que são causadas pelo súbito desequilíbrio significativo entre geração e a carga. A gente tem a sobretensão, que é provocada pela súbita retirada da carga. Então, nesse caso, geradores ou hidrogeradores em especial, né, disparam e as tensões nos seus terminais podem atingir valores elevados que podem comprometer a isolação dos enrolamentos. Em alguns sistemas de extra alta tensão, a subtensão pode surgir através do efeito capacitivo lá nas linhas de transmissão, tá? Isso vai provocar ali a sobretensão. Aí a gente tem os níveis de atuação do sistema de proteção, né? Que de modo geral, a atuação de um sistema de proteção se dá em 3 níveis. Proteção principal, que em caso da falta dentro da zona protegida, é quem deverá atuar primeiro. A gente tem a proteção de retaguarda, que é aquele que só deverá atuar quando ocorrer falha na proteção principal, né? E a proteção auxiliar, que é constituída
por funções auxiliares de proteções, principal e da retaguarda, cuja ali os objetivos são sinalização, alarme, temporização, intertravamento e etc. E a gente tem alguns elementos principais, que a gente tem, se você ver esse símbolo, né? É o relé, que é o elemento detector, comparador e analisador. Então, ele vai fazer essa verificação. A gente tem os transformadores, né, para instrumentos, que aí a gente tem o transformador de corrente e o transformador de potência. A gente tem as chaves e interruptoras, né, e disjuntores, que são os elementos de interrupção, aí tem essa representação. E a gente tem os outros, que é cabeamentos, chaves seccionadoras, motorizadoras, fusíveis, etc. Tá? Aqui, por exemplo, transformador de corrente, tá? Então, a gente tem transformadores de corrente atuando aqui, para você ter uma ideia. Aqui, a gente tem o transformador de potencial, tá? Então, tem esses símbolos, então a gente tem os transformadores de potencial aqui. Aqui, alguns disjuntores e chaves, também utilizados na proteção do sistema elétrico de potência. Então, a análise generalizada da proteção, basicamente, em um sistema encontra-se os seguintes tipos de proteção: pelos relés ou releamento, tá? O que a gente vai enfatizar nesse estudo, né? E também por fusíveis. A proteção contra incêndio, né? A proteção contra descarga atmosférica e surtos de manobra, que é a utilização dos para-raios. E a gente tem como principais considerações de um estudo de proteção a parte elétrica, que aí entra os equipamentos e sistema, a parte econômica, que é o custo de equipamentos versus o custo da proteção. A gente tem a questão física também, que vai a questão da facilidade de manutenção, locais de acomodação, no caso dos relés, condutores, etc., e a distância. Aí entra a parte de cabeamento e carga de transdutores. Aí alguns tipos de relés. A gente tem relé primário, que pode ser conectado diretamente ao circuito que protege ali e não necessitam de fonte auxiliar. Então, pode requerer certo tipo de manutenção, como os relés fluidodinâmicos. A gente tem os relés secundários, que é amplamente empregados na instalação de médio e grande porte, e custos sensivelmente mais elevados, né? E necessitam de transformadores redutores de alimentação auxiliar, né? De corrente contínua ou de corrente alternada. A gente tem alguns tipos de proteção também, ainda continuando, a proteção de sobrecorrente, né? Que a sobrecorrente são os eventos mais comuns e que submetem os equipamentos elétricos a maior estresse, né? Então, a gente classifica em sobrecarga, que são as variações moderadas da corrente do sistema elétrico, limitadas em módulo e tempo, e não trazem maiores danos. Quando ultrapassam os limites, devem ser retirados do sistema. E o principal tipo de proteção são os relés térmicos, no caso da sobrecarga, tá? Então, lembrar que vai ter uma variação moderada ali da corrente do sistema elétrico. A gente tem também que são usados relés eletromecânicos, eletrônicos e digitais com temporização moderadas, tá? Aí eu falo isso aqui no próximo vídeo.